domingo muito bom. Deus quiser. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe nesta manhã, onde nós vamos então aprender um pouco mais à luz dos princípios da doutrina espírita. Nós estamos trazendo o abraço fraterno e carinhoso daqueles que fazem o Seara de Luz, que é a casa espírita a qual nós pertencemos na cidade do Rio de Janeiro. Também o abraço daqueles que fazem a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, uma emissora espírita, 24 horas no ar, funcionando há 45 anos, e que pode ser ouvida também aqui em Rio Preto, através da internet. Aqueles que desejarem conhecer o trabalho do Seara de Luz, da Rádio Rio de Janeiro, do Orientação Espírita, que é um site no qual nós colaboramos, os folhetos estão à disposição lá na entrada da casa, junto com os livros que estamos trazendo nessa jornada, que varou a semana ao longo aqui da região e encerra hoje, aqui no Kardec, com esta palestra. E nós estamos trazendo os livros, e os livros são 11 títulos, todos eles de nossa autoria, e eles estão à disposição aí de todos, já um apreço promocional, e a receita sustenta justamente o Seara de Luz e o IBEM, que é o Instituto Brasileiro de Educação Moral, que é uma organização não governamental e que atende escolas, secretarias de educação, num projeto de educação moral, e a chamada Escola do Sentimento, que é uma escola transformadora, trabalhando a questão do desenvolvimento, tanto intelectual quanto afetivo. Então, a colaboração de todos vai sustentar essas duas instituições. E o tema escolhido para a manhã de hoje é este aqui: Jesus, o educador de almas. Porque nós, ao falarmos da educação, que é a grande tese da doutrina espírita, a educação moral do ser humano, esse espírito imortal que todos nós somos, nós não podemos deixar de abordar o nosso Mestre Jesus, que é o maior educador que a humanidade já conheceu. Infelizmente, pouco estudado dentro desse prisma de educador, mas lembrando que ele mesmo, quando foi chamado de bom, ele respondeu que bom só o Pai, ou seja, somente Deus, mas que mestre sim, mestre ele era e podia ser chamado, portanto, de mestre, porque haviam chamado de bom mestre, então ele retirou o bom, entregando isso somente a Deus, mas ficou com o título de mestre. E nós vamos então caminhar nesta manhã para entendermos por que Jesus é o mestre de todos nós, o que ele veio fazer aqui na terra, qual é a visão que o Espiritismo tem de Jesus, quais são os seus ensinos básicos, e como é possível caminhar aqui na nossa sociedade humana, seguindo os ensinos e os exemplos do nosso Mestre Jesus. E isso é muito importante, porque o mundo está conturbado, nós estamos passando por uma fase muito difícil, de crise moral, crise de valores humanos, em que nós, seres humanos, ainda não optamos pelo entendimento, pela cooperação e pela paz. Pelo contrário, estamos ainda envolvidos com a injustiça social, com a violência, com as guerras, os atos de terrorismo, como acabamos de assistir. Mas Jesus nos convida para a paz. A sua mensagem é a do amor fraternal, para nos entendermos enquanto irmãos que somos, porque todos nós somos filhos de Deus, e isso fica mais ampliado quando colocamos a mensagem imortalista da alma e a reencarnação, porque a reencarnação vai mudar o nosso status social, nosso status material. Hoje estamos assim, mas ontem fomos diferentes e amanhã novamente seremos diferentes. E é isso que nós precisamos compreender. Então, à luz da doutrina espírita, vamos então tentar entender o nosso Mestre Jesus. E antes de mais nada, vamos então entender quem é Jesus.
Quem é esse homem extraordinário que conseguiu sinalizar duas eras na história da humanidade? Antes dele e depois dele. Não pode ser um homem comum, porque nenhum outro personagem da história humana conseguiu marcar a história como ele. Ele que nada escreveu. Ele que viveu numa época em que as mídias de comunicação não existiam. Ele que estava num canto chamado inferior do Império Romano, lá na Palestina. Mas ele mudou o mundo. Foi perseguido, caluniado, desdenhado, mas a sua mensagem ficou. Então, quem é esse ser? De onde ele veio? Qual foi a sua missão? Como o Espiritismo vê Jesus? Então, nós compreendemos, antes de mais nada, que Jesus não é um ser à parte da humanidade. Jesus, como todos nós, também é filho de Deus. Também foi criado como espírito, simples e ignorante, que é a informação que está lá em O Livro dos Espíritos, igualmente como nós, e que fez também a sua escalada evolutiva, o seu caminhar para a perfeição, como nós estamos igualmente fazendo. Porque algumas pessoas consideram que Jesus teria já sido criado por Deus perfeito, mas isso não existe, porque se isso acontecesse, Deus, nosso Pai, seria injusto, e nós teríamos que cobrar dele uma resposta. Senhor, por que o Senhor escolheu o Espírito Jesus para já ser perfeito e não me escolheu? Que eu gostaria de ser perfeito desde a criação divina. E aí nós percebemos que realmente isso não pode ser possível, porque aí Deus teria preferência para alguns de seus filhos, mas Deus nos ama igualmente. Então Jesus também foi criado como espírito, simples e ignorante, com todo o potencial a desenvolver, e desenvolveu, e chegou à perfeição. E nós também poderemos chegar. Também vamos entender que Jesus não é Deus, que é uma confusão religiosa, teológica que existe. Algumas doutrinas cristãs consideram Jesus igual a Deus. O Espiritismo não. Deus é único, todo-poderoso, todo bondade, misericórdia, justo, soberanamente bom e justo. É o Pai de todas as criaturas e o Criador. Como está lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, Deus é o princípio de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Não se confunde com as suas criaturas, nem com a sua obra. Jesus é filho de Deus. E o próprio Mestre deixou isso muito claro em diversas passagens, fazendo a distinção entre ele e o Pai. Aliás, nessa passagem, em que ele pede para não ser chamado de bom, ele já esclarece isso. Bom só o Pai que está nos céus. Mestre, sim, posso assim ser chamado. Então ele já fez a distinção. Eu, Jesus, Espírito perfeito, sou um mestre diante de vocês. Mas bondade, ser chamado de bom, só Deus, que é o Pai. Portanto, Deus é outro ser. Eles não se confundem. Mas alguém vai lembrar, mas há uma outra passagem que ele diz que eu e o Pai somos um. Sim, é verdade. No sentimento, nos ideais, nas vibrações, porque ele está plenamente identificado com Deus, o Pai. E isso nós podemos entender quando vemos Paulo de Tarso, esse grande pregador do Evangelho, quando ele fala que já não é mais ele, mas é o Cristo que vive nele. Mas não há confusão entre as individualidades. Paulo continua Paulo, e Jesus continua Jesus.
Mas só que Paulo sentia tanto o Evangelho, se identificava tanto com o Cristo, que ele pôde afirmar que já não era mais ele, porque ele estava totalmente transformado, e que as palavras dele, as ações dele, já refletiam a boa nova, já refletiam os ensinos de Jesus. Mas as individualidades são distintas. Então, para nós, no Espiritismo, Deus é o Pai Criador, e Jesus é um dos seus filhos. Também temos a informação que ele é um Espírito perfeito. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus entregou para nós, aqui na humanidade, algum guia e modelo, para que possamos seguir. E a informação, a resposta dada pelos benfeitores espirituais da humanidade é a mais curta de todo o livro: Jesus. É o nosso guia e modelo. Por quê? Porque é o Espírito mais perfeito que conhecemos. É um Espírito puro. Ele já fez a sua caminhada evolutiva, já se encontrou consigo mesmo e com Deus. E, portanto, é o nosso guia e é o nosso modelo a ser seguido. Nós não precisamos de outros modelos. Basta ter Jesus. É a nossa meta. Sermos iguais ao Mestre. É possível? Mas é claro que é. Todos somos destinados à perfeição. Se ele chegou, nós também haveremos de chegar, porque o potencial é o mesmo. E ele nos informou isso, quando disse: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, direis aquela montanha para sair dali, ela vai sair. Obviamente que Jesus não estava se referindo à montanha física, mas à montanha dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, que podemos perfeitamente combater e transformar. Então, se o guia e modelo disse que nós temos todo esse potencial, o que está nos faltando para sairmos da situação em que nos encontramos? Está faltando a força de vontade, o querer. Leon Denis, esse grande escritor, pensador e filósofo do Espiritismo, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele nos informa que nós temos 3 coisas básicas que precisamos acionar. A primeira é o querer. Eu tenho que querer melhorar. Eu tenho que querer me transformar. Eu tenho que querer progredir. Eu tenho que querer combater os vícios e desenvolver as virtudes. Então, querer é a grande alavanca, essa força de vontade. Junto ao querer, tem o poder, ou seja, de perceber o potencial divino que está em nós. Mas não basta, ele diz, ter o querer e o poder. É preciso amar. Acionar também o sentimento. E aí, então, nós nos alavancamos rumo à perfeição. Então, querer, poder e amar. E também aprendemos com a doutrina espírita que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. É um co-criador do planeta. Porque quando este planeta Terra surgiu, segundo a nossa ciência, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus foi o coordenador da formação do planeta. Portanto, há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era perfeito, trabalhando diretamente com Deus. E é o governador do planeta até os dias atuais. E não nos abandona, está firme no leme, como se diz, porque é o Espírito que nos ama, que acredita em nós e que vai nos aguardar chegarmos à perfeição. Ele sempre está conosco. Então, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Essas são as informações básicas que o Espiritismo nos traz em relação a quem é Jesus.
Falha técnica. Daqui a pouco nós vamos conseguir trocar o slide. Então, com essas informações, nós vemos que o nosso Mestre Jesus, ele não se confunde com Deus, nada dessas coisas que algumas doutrinas religiosas nos passam. Então, entendamos bem isso, porque a visão do Espiritismo sobre Jesus é uma visão diferente das demais doutrinas que se dizem cristãs. Nós não fazemos confusões e o colocamos no verdadeiro patamar. Vamos ver então se vai seguir em frente. Outra pergunta: que Jesus representa então para nós? Ele representa, como está lá na questão 625, o modelo mais perfeito que Deus entregou a todos nós aqui na terra. E ele então, conforme colocado pelo evangelista João, lá no seu capítulo 8, versículo 12, ele mesmo se anunciou e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não é qualquer um que pode se anunciar dessa maneira. Aliás, quando os doutores da lei na época perguntaram se ele seria o Messias, aquele enviado de Deus que os profetas falavam e que deveria estar na terra, lá no povo judeu, mais ou menos naquela época, ele foi enfático: eu sou. O que para muitos doutores da lei na época foi um escândalo. Um profeta que vem lá da Galileia, que não tem recurso nenhum, e vem aqui se afirmar que ele é o Messias, que ele é o Redentor da humanidade, que é o enviado de Deus. Onde já se viu isso? Mas ele provava, não apenas através dos ensinos e dos exemplos, mas através das curas que realizava, os diversos fenômenos que o acompanhavam e que assombravam a todos. Alguns, sentindo melhor a situação, como Nicodemos, por exemplo, que era doutor da lei, que fazia parte do Sinédrio, que era o conselho de anciãos, que legislava junto ao povo judeu. Nicodemos vai procurar Jesus e começa o diálogo: mestre, porque sabemos que só aquele que faz o que o Senhor faz pode ser o Messias enviado. Ele começa assim o diálogo, já reconhecendo que estava diante do enviado. Daí porque Jesus faz essa colocação: eu sou a luz do mundo, eu vim trazer o amor, a boa nova, dizer a vocês da necessidade de entendimento, de fraternidade. E quem me seguir, ou seja, quem seguir os meus ensinos e os meus exemplos, nunca terá treva na sua vida, ou seja, nunca terá dúvidas daquilo que tem que fazer aqui no planeta, nunca vai entrar em depressão, jamais, bem pelo contrário, basta seguir o que eu estou ensinando. Mas como é difícil porque nós, passados mais de 2000 anos da sua mensagem, ainda trazemos ranços do passado egoísta, orgulhoso, materialista, como aconteceu na época. Os judeus não podiam admitir a mensagem do amai-vos uns aos outros, porque isso significava ter que amar os gentios, ou seja, os outros, as outras gentes, os outros povos, que não idolatravam o Deus único. Significaria ter que amar o romano, aquele dominador que cobrava os impostos e que havia submetido toda a nação judaica. Então não era possível admitir uma coisa dessas. Para os romanos, então, amar ao próximo como a si mesmo? Jamais. Porque os únicos que detinham algum direito sobre a face da terra eram os cidadãos romanos. Os demais eram povos submissos, escravizados, inferiores. Então era uma mensagem inadmissível. E assim, na sequência,
para demais povos. Mas houveram aqueles que ouviram a mensagem e deixaram que a mensagem tocasse seus corações, entendendo que, como filhos de Deus, independente da nacionalidade, da raça, da cor da pele, da religião, etc., todos somos irmãos, porque o Pai é único. Mas era uma mensagem difícil de ser entendida e praticada. Mas ainda hoje nós temos essa dificuldade. Nós nos dizemos religiosos, cristãos, muçulmanos, budistas, judeus e assim por diante, mas continuamos a nos separar, continuamos a nos odiar, continuamos a nos matar. E por incrível que pareça, nós tivemos as guerras santas, como as cruzadas na Idade Média, e outras tantas, que foram feitas em nome de Jesus. O homem da mansidão, da bondade, da paz, do amor, e nós guerreamos em nome dele, e matamos em nome dele. O que é uma incongruência. É porque nós ainda estamos vinculados ao egoísmo, ao orgulho. Nós ainda não conseguimos exercer o perdão das ofensas. Ou quando perdoamos, dizendo assim, perdoar eu perdoo, mas não quero mais ver pela minha frente. Então não houve o perdão. Mas Jesus disse que nós precisamos amar inclusive os inimigos. Então segui-lo para individualmente e na sequência coletivamente fazermos a opção pela paz, pelo entendimento, pela não violência, porque essa é a mensagem do Evangelho. Evangelho, que é um termo grego, ele tenta traduzir o termo boa nova, que era utilizada pelos judeus, ou seja, a nova mensagem, porque até aquela época, nós simplesmente nos matávamos. A lei mosaica era a lei do olho por olho, dente por dente. O episódio da mulher adúltera está muito ligado a isso. Ela foi pega em adultério. Lá nos 10 mandamentos, um deles diz lá, não cometerás adultério. Então a lei civil, que era a lei mosaica, deu origem a uma pena a quem fosse pego em adultério. Ou seja, apedrejamento em praça pública até a morte. Mas eles só condenavam a mulher. O homem não era condenado. Como Jesus estava na praça com os seus discípulos, pegaram a mulher adúltera e levaram-na até ele. E falaram, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei, ou seja, a lei mosaica, a nossa lei civil, diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Mas o Senhor, que se diz mestre aqui em Israel, o Senhor diz o quê? Eles, os doutores da lei, estavam tentando pegar alguma contradição em Jesus. Se ele ferisse a lei mosaica, ele poderia também ser condenado. Jesus olha para todos já estão com as pedras nas mãos, e diz simplesmente, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, vocês podem cumprir sim, perfeitamente a lei mosaica, que manda apedrejar a mulher adúltera, mas ela foi pega em erro, em pecado, ela infringiu um dos 10 mandamentos, só pode julgá-la, condená-la, quem nunca infringiu nenhum dos 10 mandamentos, quem não tem nenhum pecado aí na sua alma, no seu coração. Então, podem começar o apedrejamento. Os evangelistas narram então o episódio e dizem que a partir dos mais velhos, chegando aos mais moços, todos largaram as pedras e se retiraram da praça. Inclusive, e é bom nós notarmos isso, os doutores da lei, os fariseus, eles também foram embora. Jesus olha para a mulher e pergunta, onde estão aqueles que te condenavam? E ela, sem entender o que tinha acontecido, respondeu, Senhor, foram embora. E ele fala, bom, se eles não te condenaram, nem eu, vai, mas não peques mais. Ou seja, não cometa novamente o erro,
porque eu não estou aqui para lhe julgar e muito menos para fazer qualquer tipo de condenação, mas precisamos aprender com o erro, para não cometê-lo novamente. Vai. Humberto de Campos Espírito, através do Chico Xavier, no livro Boa Nova, e também Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, esses dois espíritos ampliam, então, essa passagem, porque vem mostrar para nós o que aconteceu do ponto de vista espiritual. E na sequência, os discípulos questionaram Jesus. Mas, Senhor, como que o Senhor não condenou? Como é que o Senhor deixou a mulher ir embora? Ela cometeu adultério, ela feriu a lei divina. E aí Jesus olha para eles e diz assim, mas vocês sabem qual é a história de vida dela? Vocês conhecem as circunstâncias existenciais que a levaram a isso? Onde está o homem? Porque ninguém comete o adultério sozinho. E ele, nesse caso, então não teria que ser julgado também? Mas nós teríamos condição de julgar? E se estivéssemos no lugar dela, faríamos diferente? Ou também não teríamos as forças morais necessárias para aguentar e não sucumbir aos apelos do mundo? E aí os discípulos entendem, não julgar, só Deus sabe. Nós temos que compreender, mas ensinar, como ele fez. Vai, mas não peques mais. E Humberto de Campos e Amélia Rodrigues informam que essa mulher, ao se retirar da praça, ela vai encontrar a mãe, é uma família paupérrima, e ela então, tocada pelo Cristo, acata o convite da mensagem amorosa e vai se transformar, e vai ser uma das mulheres da pregação do Evangelho, em toda aquela luta para trazer a mensagem até os dias de hoje. Esse é Jesus, é Ele que nós precisamos seguir, é o nosso modelo. Qual é a missão então de Jesus para todos nós? Porque a sua mensagem perdura até os dias de hoje. Primeiro, que a missão dele foi trazer para nós uma mensagem que nos transformasse. E essa mensagem é de igualdade, ou seja, todos somos iguais perante a lei divina. Daí porque o Espiritismo, também o Livro dos Espíritos, consagra que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Os direitos são iguais, porque na verdade nós somos espíritos imortais, hoje envergando a roupagem masculina ou feminina, mas e ontem, numa existência passada, e amanhã, na existência futura. Acima do corpo, nós somos o espírito, ou a alma, imortal, e que deve controlar o próprio corpo. Então, homens e mulheres têm os mesmos direitos, embora tenham funções diferentes na humanidade. Igualdade, fraternidade, que era uma mensagem revolucionária, transformadora, ser fraterno para com o outro. Então, controlar o tom de voz, parar de brigar, não atropelar mais o seu próximo, respeitar os seus direitos, tudo isso está ligado à fraternidade, que se liga à justiça, porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas nas situações que nos envolvem. Daí porque Jesus vem nos dizer que seja o seu falar sim, sim e não, não. Você não pode dizer sim agora e depois, para a mesma circunstância, falar não. A não ser que você tenha entendido que realmente precisava mudar a sua atitude, a sua opinião. Aliás, isso aconteceu com Gandhi, o nosso Mahatma, uma grande alma. Certa vez, um jornalista, fazendo uma entrevista com Gandhi, perguntou a ele sobre determinada situação, e ele disse que era contra. Depois, passado um tempo, ele está lá com seus discípulos, todos aqueles que lá recebiam os seus ensinos, veio uma pergunta que era sobre a mesma situação,
e ele disse que era a favor. Aqueles mais chegados a Gandhi foram indagar, mas Gandhi, faz aí uns 2 meses que você deu lá a entrevista para o jornalista, e ele perguntou sobre a situação X, e você disse que era contra. Hoje, aqui na nossa conversação, o assunto X voltou à baila, e você disse agora que é a favor. Então você está se contradizendo? E Gandhi, muito calmo, respondeu: não, eu apenas me modifiquei, eu me transformei. Antes eu achava que era não, mas agora eu percebo que é sim. Então esse é o caminho agora. Então essa transformação é salutar, quando reconhecemos que a nossa posição, que o nosso pensamento precisa de transformação e fazemos essa transformação. E aí vamos ser cada vez mais justos, entrarmos no campo do perdão. E como é bom perdoar, porque perdoar é ficar mais leve, ficar com a consciência tranquila. Ah, mas e se o outro não aceitar o meu pedido de desculpas? É problema do outro, não é problema nosso. Ele, individualmente, vai se resolver consigo mesmo e com a lei divina. Nós temos que fazer a nossa parte, reconhecer o erro, pedir desculpa e seguir em frente. Casimiro Cunha, esse poeta maravilhoso, através do Chico Xavier, ele tem uma poesia em que ele termina todas as estrofes da poesia dizendo o seguinte: auxilia, perdoa e passa. Fraternidade, solidariedade, perdão das ofensas e segue o seu caminho. É isso que nós temos que fazer, e não ficarmos presos aos outros. Se não querem compreender, se não aceitaram o pedido de perdão, se continuam a nos atacar, é problema deles. Nós temos que seguir, até porque o tempo é o nosso maior tesouro, e tudo vai se resolver com o tempo, mesmo que esse tempo signifique séculos e várias reencarnações, mas nós vamos nos resolver se tivermos o amor como a nossa medida, que é justamente o que encerra aqui essa frase: amor, a grande mensagem do nosso Mestre Jesus. Então ele veio nos ensinar que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e todos temos o mesmo destino, a felicidade, porque quando chegarmos à perfeição, seremos absolutamente felizes. Hoje nós temos a felicidade relativa, de acordo com o nosso grau evolutivo. Como estamos no mundo de expiações e provas, é impossível passar a vida toda na felicidade. Mas Deus é bom, e Ele faz o seguinte: Ele nos deixa ir crescendo, vivendo, nos construindo, e de repente nós passamos aí 30 anos da nossa vida quase sem problemas. Deus faz isso para que possamos nos fortalecer para a prova que vai vir. E aí ela vem, e quando ela vem, o que é que nós fazemos? Ah, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? O que foi que eu fiz para merecer isso? Eu não estou aguentando mais, me socorre, Senhor. Eu já estou lá do centro espírita, que eu possa receber um passe e passar tudo. E Deus só está olhando para você: mas que filho ingrato, que falta de fé. Eu dei 30 anos para você se preparar para a prova que vinha lá à frente. Deixei você no sossego, na tranquilidade, você pôde crescer, pôde estudar, pôde se formar, pôde constituir família, pôde conhecer a doutrina espírita, pôde tudo. Agora que eu te dou a prova, você reclama de mim? Então nós não temos o que reclamar, pelo contrário, mas é agradecer, porque as provas e expiações não acontecem por acaso, são sempre justas, para que nós possamos ter aprendizados que são muito importantes e úteis. Eu passei, há um certo tempo, da casa dos 25 anos. E ao passar da casa dos 25, umas dores estranhas começaram a acontecer no corpo. Dizem que é a idade das juntas. E aí uma das juntas realmente enferrujou, e nós ficamos 3 meses
na cama sem poder levantar. Não tinha jeito. Então, 3 meses para fazer o quê? Bom, palestras, impossível, não tinha como. Dirigir a reunião na casa espírita, não tinha como. Não dava. Mas foram 3 meses ótimos, porque 3 meses para desenvolver mais a paciência, a tolerância, a compreensão, a fé, a força de vontade. Foi uma maravilha passar aqueles 3 meses acamado. Não porque ficamos 3 meses na cama, não é isso não. Mas porque nós fomos percebendo pouco a pouco que nós tínhamos outros potenciais e que era preciso ter resignação. Não adiantava lutar contra aquilo. E que o culpado pela situação não era Deus, nem Jesus, nem o anjo da guarda, nem o próximo, éramos nós mesmos, que não tínhamos nos cuidado devidamente. Mas já que a prova estava lá conosco, então, vamos aguentar. Aliás, o Espírito Sansão, numa mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que um dos nossos grandes méritos, aqui na Terra, perante a lei divina, é saber aguentar. Aguentar a própria dor, aguentar os familiares, aguentar os amigos, aguentar a sociedade humana, que ainda é egoísta, ainda é individualista. Se nós soubermos aguentar, nós vamos exercer a tolerância, a compreensão, a paciência, a resignação e assim por diante. Então nós vamos aprendendo sempre e vamos chegar à felicidade. Vamos também entender com Jesus que Deus é amor. Nós não somos punidos. Tudo o que acontece na nossa vida representa um ato pedagógico de Deus para o nosso melhoramento. Então vamos agradecer as bênçãos da alegria e as bênçãos da tristeza. A dor, mas também a felicidade. E lembrando que a dor, ela existe e muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento é controlável. Eu posso sofrer muito e perder a razão, me desequilibrar por causa de alguma coisa, ou eu posso respirar fundo, manter a minha fé em Deus e seguir em frente. A dor veio, mas o sofrimento foi controlado. A intensidade, o grau do sofrimento só depende de nós. Tudo isso aprendemos com Jesus. E aprendemos que Deus, por ser Pai e nos amar, Ele tem que ser amado. Temos uma companheira lá no Rio, que sempre que acontece algum problema no âmbito familiar, ela se desequilibra. E a primeira frase dela é: ai, sinceramente, Marcos, eu nem sei se continuo a acreditar em Deus. Mas é agora que tem que acreditar. Porque se você não acionar a sua fé no momento da dificuldade, do problema, como é que você vai se virar? Vai se entregar à morte? Vai procurar o suicídio? Que é o maior equívoco que nós podemos fazer? Porque o suicídio é uma afronta à lei divina. Você pensa que vai resolver tudo, não resolve nada, porque você vai desencarnar, você não vai morrer e desaparecer. Vai se encontrar no mundo espiritual com os mesmos problemas que carregava aqui na terra, só que multiplicados pela dor do remorso. É isso que vai acontecer. E pela dor daqueles que ficaram aqui sem entender esse seu ato. Isso repercute ao espírito. Então o suicídio é uma porta falsa, nada resolve. E aí, relembrando o Humberto de Campos, tem lá uma história, através do Chico Xavier, lá do empresário. Os negócios estavam mal que mal, e ele não via saída, e vendo a falência batendo. E para ele era um escândalo moral. Como é que ele ia ficar perante a sociedade? Os amigos, um empresário falido. Ele comete o suicídio. Sofre terrivelmente do mundo espiritual, até ser resgatado, se reequilibrar. E aí então ele recebe a bênção, depois de muitos e muitos anos na espiritualidade, de visitar os familiares, os filhos, a esposa, que continuavam encarnados. E eles chegaram, e o instrutor mostra para ele um parque industrial,
E no parque industrial está lá o nome dele, na fachada. Ele diz, não estou entendendo. A minha indústria, lá na minha época, foi à falência. E aí o Espírito, não, você achava que ia à falência. Acontece que depois do seu ato de suicídio, sua esposa e seus filhos se reuniram e resolveram tentar salvar a empresa. 5 dias após a sua desencarnação, a indústria recebeu um pedido equivalente a 5 vezes o valor da dívida. Você perdeu 50 anos na espiritualidade com sofrimento, porque não soube esperar 5 dias. Não soube confiar em Deus. Era só isso. Então essa é a grande mensagem. Vamos amar Deus, porque nada nos acontece por acaso. E então Jesus aponta para nós o caminho para encontrarmos a felicidade. Que caminho é esse? Praticar as virtudes. Em destaque, humildade, bondade, caridade e amor. A lição da humildade é muito importante, porque quando nos deixamos levar pelo orgulho, nós já estamos nos perdendo. Porque nós não somos nada, nós estamos caminhando, tentando fazer alguma coisa, representantes muito imperfeitos da espiritualidade maior e de Jesus. O mérito das boas ações não é nosso, nós devemos a Jesus e a Deus muito. Então, humildade sempre, ainda mais se entrarmos aí no campo da mediunidade então, porque o médium é o instrumento que precisa se esforçar para ser o melhor instrumento possível, mas nada do que acontece através dele, é dos espíritos, a obra é deles. Então, humildade sempre, bondade, porque esse é o caminho, sermos homens e mulheres de bem, mesmo que não nos compreendam, porque sendo do bem, nós seremos éticos, seremos honestos, incorruptíveis, e procurando sempre o bem para todos. A caridade, porque é a mensagem do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Quer colocar as virtudes em ação, não simplesmente ensiná-las, só da boca para fora. E aí então o amor, que é o maior dos sentimentos, é o sentimento por excelência. E no amor nós seremos sensíveis ao próximo. E sensíveis ao próximo, estaremos sempre colocando em ação a bondade e a caridade. Essas são as 4 grandes mensagens que Jesus vem nos trazer para encontrarmos a felicidade. E no amor, ele resumiu todos os seus ensinos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Diz então o nosso Mestre Jesus, anotações feitas por Mateus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o nosso guia e modelo, é a Ele que devemos dirigir os nossos passos, os nossos esforços, porque estando com Ele, Ele estará conosco e vai nos aliviar, porque o jugo dele é leve. O fardo que temos que carregar não é mais pesado do que as nossas forças. Então temos que estar com Ele. Ele está conosco, de todo o sempre, nunca haverá de nos abandonar. Mas será que estamos deixando o Cristo viver em nosso coração? E quando olhamos a sociedade humana, envergando a violência, o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, todos esses males morais, nós percebemos que está faltando Cristo nos corações, que é o amor, o sentimento, a sensibilidade. E nós temos trabalhado muito a esse respeito. Precisamos nos sensibilizar diante tanto da alegria, da felicidade do outro, quanto do sofrimento e da dor do outro. Amarmos-nos
porque o amor é o resumo. E aí ele coloca: ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Ah, Senhor, e eu tenho passado por tantas dificuldades aqui na minha vida, são tantos problemas, agora mais esse, perdi o emprego, estou sem dinheiro, não posso pagar as contas, o que será da minha família? Ah, Senhor, faz com que o prêmio da loteria chegue até mim. Mas se você não sair do lugar e não for na lotérica e não jogar, como é que Deus vai fazer isso por você? Ah, Senhor, estou desesperado, preciso de um emprego. Sim, saia à procura do emprego. Vá fazer alguma coisa. Ficar esperando, as coisas não caem do céu. Nós precisamos ter os méritos, mostrar a força de vontade. E com a humildade, aquilo que surgir é o que você vai pegar para dar continuidade à sua existência. Daí a colocação de Jesus: você quer ser ajudado? Ajuda-te, faz a sua parte. Os bons espíritos não nos abandonam, nunca. Mas não adianta vir aqui, sentar, ouvir a palestra, mentalizar aí Jesus, para que Jesus e os bons espíritos resolvam todas as coisas da nossa existência, e depois de tudo encerrado, sai daqui, vai lá para fora, e a primeira coisa que faz é chutar o gato, é brigar com o vizinho, é reclamar dos familiares, falar mal do patrão. Como vamos receber ajuda espiritual se não estamos nos ajudando para o nosso próprio melhoramento? Porque as lições do Evangelho, as lições do Espiritismo, são lições vivas para serem colocadas em prática. Em resumo, Jesus é o nosso grande educador, porque Ele veio nos dizer para amarmos-nos uns aos outros. É o grande ensino do nosso Mestre. Mas nos equivocamos, nos enganamos quanto a esse amor, e então Ele complementou: faça ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. É a regra de ouro da educação. E filósofos, antropólogos, pedagogos, sociólogos norte-americanos, 55 no total, reunidos pela Associação Americana de Administradores Escolares, eles responderam uma bateria de perguntas sobre o que é necessário para a educação das novas gerações no terceiro milênio. Os 55 que foram pesquisados, todos eminências nos Estados Unidos, no campo do pensamento, muitos materialistas, não religiosos, todos eles fecharam questão na regra de ouro da educação. Que as novas gerações precisam aprender é fazer ao outro somente aquilo que se queira que o outro lhe faça. Se essa regra for aplicada na educação, desde o momento do nascimento, vamos transformar a sociedade humana para melhor. E nós espíritas vamos além, não espera nascer, é bem antes. Porque planejamento reencarnatório significa vinculação do espírito que vai ser nosso filho bem antes do ato de gravidez. Então é preciso já vibrar por ele, conversar com ele, dialogar com ele via pensamento, até que vem o ato da concepção, quando o espírito se liga àquele corpo em formação, e aí nós passamos a conversar com ele já ligado ao corpo, para dizer que nós o amamos, que nós estamos aqui para bem recebê-lo, que vamos fazer todos os esforços para bem orientá-lo, que possamos nos unir verdadeiramente no lar abençoado pelo Evangelho, e assim que ele estiver conosco, começando a dominar esse corpo ainda frágil, começarmos a dar bons exemplos, a orientação no campo moral, e ligar esse espírito a Jesus, ao Evangelho, porque aquele que se liga a Jesus, esse não se perde.
e vai colocar em prática o amai-vos uns aos outros e o fazer ao próximo somente aquilo que queiramos que o próximo nos faça. Esse ensino, ou esses ensinos, resumem toda a lei divina, porque tudo está mergulhado no amor. E é isso que nós precisamos fazer. Mas dá certo? Será que funciona mesmo? E será que a nossa vida melhora? Tenhamos certeza que sim. Nós, em jornada de palestras, pelo interior do estado do Rio de Janeiro, certa vez, estávamos no hotel, jornada encerrada, e nos preparando para no dia seguinte, logo pela manhã, irmos para a rodoviária e voltar para casa. E quando amanheceu, nós estávamos passando mal, mas muito mal. Uma sensação horrorosa, de um mal-estar terrível. Bom, ligamos logo a alguma coisa da alimentação. Então, tomamos o remédio e continuamos a passar mal e passando mal, quase desmaiando. Sozinhos no quarto do hotel. Então vimos a garrafa com água, pegamos a garrafa, sentados na cama e rogamos: Senhor Jesus, o Senhor sabe, não sou de lhe pedir, mas eu estou numa situação muito ruim aqui. Não quero alarmar os companheiros que me recepcionaram, que daqui a pouco estarão aqui para me pegar. Se for possível, permite que os benfeitores espirituais coloquem o remédio nesta água, para que eu possa melhorar e continuar aí a minha jornada, as minhas tarefas. Mas se eu tiver que passar por isso, se eu tiver que ficar hospitalizado aqui nesta cidade, que seja, e depois da prece bem fervorosa, tomamos a água e deitamos. Passaram-se 15 minutos, aí levantamos, nos apalpamos, primeiramente para saber se continuávamos encarnados, né? Estávamos encarnados, né? Tudo bem, e aí nos sentimos, levantei, passou tudo, nossa, estou ótimo, muito bom, mala pronta, olhei o relógio, dá tempo de tomar até o café, fui até o restaurante, tomei o café da manhã, simples, claro, depois, recepção, aguardando o companheiro, ele chegou, bom dia Marcos, e aí, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Pegamos o ônibus, 4 horas de viagem, tranquilos, e agradecendo a Jesus e aos benfeitores espirituais. Como dizia Paulo, quem está com Deus, quem está com Jesus, não tem nada a temer, vai ser amparado se estiver fazendo também a sua parte. E é isso que nós aprendemos com a doutrina espírita. Eis então o convite. Deixemos que Jesus seja o nosso grande educador. Deixamos aqui a vocês o endereço aqui do Orientação Espírita e também da nossa Rádio Rio de Janeiro. Agradecendo por esta manhã, em que nos permitimos envolver pela mensagem de Jesus, pela mensagem do Evangelho, esclarecida pela imortalidade da alma. E neste momento de crise que estamos passando, de problemas muito sérios em nosso Brasil e no mundo, nesse momento em que acabamos de assistir um ato terrorista selvagem na França, nós só temos que rogar a Jesus, nos mantenha firmes em nossa fé, que essa nossa fé seja transformada em ações do campo do bem, para que essas ações possam transformar esta humanidade. As coisas não estão andando para trás, nada está pior do que era antigamente, porque a lei divina é a lei de evolução, nós estamos sim realizando o progresso moral, mas que tenhamos consciência com o Evangelho, que o caminho para resolver os dramas humanos não é a guerra, não é o revide na mesma moeda. O caminho é a opção pelo bem, pela paz e pelo amor. E se andarmos com Jesus, e se permitirmos que o Evangelho nos sensibilize,
nós vamos entender o amor e vamos sim, paulatinamente, colocá-lo em prática. Por isso, então, nós repetimos os 2 grandes ensinos, para gravarmos esses ensinos em nosso ser imortal. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós agradecemos por estarmos aqui, rogando a Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva com a sua paz e com o seu amor, e aqueles então que quiserem colaborar com o Seara de Luz, o nosso IBEM, conhecer as obras, adquiri-las, nós estaremos lá na entrada da casa para atender a todos e receber abraço e dar abraços, nada melhor do que isso, para nos sensibilizarmos e acreditarmos sim, que o amanhã é o mundo de regeneração, o amanhã é a era da felicidade, na medida em que nos esforçarmos para implantar isso na face da terra. Muito obrigado, paz em todos os corações.